Olá galera, estamos de volta, mais um Corona Day, mas tá bom, vamos seguindo. Hoje nós vamos continuar com a aula de urbanização, tá? Os grandes problemas urbanos, só que eu vou dividir em duas etapas, tá? Porque como ficou muito longo, então a parte 2, né, que é a continuação, e a primeira etapa da parte 2, tá ok? Então vamos lá. Poluição, grande problema, tá? O termo poluição provém, já como o próprio nome deixa claro, né, do latim poluere, que significa sujar, macular, manchar, contaminar por impurezas ou imundícies, tá? O nosso primeiro assunto, que eu acho que fica legal para trabalharmos, começa com poluição atmosférica, tá? Então nós temos alguns vilões que provocam isso em incêndios urbanos, tá? O primeiro vilão, como todos nós sabemos, é essa porcaria do chamado conceito de poluição veicular. Tá ok? Os agentes seriam os monóxidos de carbono, que são expelidos, né, um incolor, insípido, produzido por queima incompleta, né, de combustíveis, contém átomos de carbono, todos nós sabemos, prejudica a oxigenação dos tecidos e é classificado como um asfixiante sistêmico, todos nós sabemos. O agente causador, todos nós sabemos pela queima em condições de pouco oxigênio, tá? De combustão incompleta ou altas temperaturas de carvão, outros materiais de carbono, tá? Petróleo seria alguns exemplos, motores de veículos, né? Esse é o grande vilão, não tenha dúvida, um dos pelo menos mais destacados. Dióxido de nitrogênio, tá? Altamente tóxico ao ser humano, é oxidante, ele tem a cor alaranjada, odor forte e irritante, pode levar à formação de ácido nítrico, aliás, chuvas ácidas, hein? Tá? Reage com todas as partes do corpo exposto ao ar, pelas mucosas e provoca lesões celulares. Vamos olhando isso daí, ó, tá? Então, é complicado porque você vê, ó, os epitérios, que são os revestimentos celulares que mais sofrem, são aqueles das vias respiratórias. Ó, vamos olhando isso, ó. Por se tratar de algo mais sensível, tá, os epitérios da boca e da faringe, acaba ocorrendo degeneração celular e inflamações do sistema respiratório. Tá? Desde o nariz até a profundidade dos alvéolos pulmonares. Queima de combustível são os grandes agentes. Tá? No vulcão, a natureza, mas aí no caso nós não temos esse problema. Ações de bactérias, descargas elétricas, como eu digo, na natureza é normal, o que não é normal é pela queima de combustíveis. Dióxido de enxofre é muito solúvel, ao chegar na mucosa, que todos nós sabemos é úmida, encontra água, transforma-se em ácido sulfuroso sulfúrico, tá? Vai lesar o teu aparelho mucociliar e, em consequência, uma das defesas mais importantes do seu pulmão. Uma das doenças é a traqueobronquite crônica, que depois de certo tempo é irreversível. Tá? Olha o problema. Os agentes queimas de combustíveis fósseis. Tendo enxofre na composição, o vulcão também entra, mas, como dito, é algo natural e não diz respeito a nós. Os hidrocarbonetos, tá? Por serem irritantes e agirem sobre a medula óssea, provoca anemia, leucopenia, que diminui o número de glóbulos vermelhos e brancos e, sobretudo, também pode provocar câncer. Tá? Material particulado, essa classificação é constituída por poeiras, fumaças, todo tipo de material sólido líquido que se mantém suspenso na atmosfera devido ao pequeno tamanho. Quanto menor o tamanho, maior o efeito sobre a saúde, né? Devido a essa facilidade de penetrar no seu chamado aparelho respiratório. Os agentes causadores são veículos do ciclo diesel, porque os veículos do ciclo Otto é gasolina e álcool, e do ciclo diesel é do diesel. Tá? Eles são responsáveis em produzir essa fuligem, né? Que vocês acabaram de ver inclusive no GIF atrás, que é uma fumaça escura, que é constituída basicamente por carvão, a qual se aderem a outras substâncias, incluindo-se irritantes, tóxicas e cancerígenas. Né? Queima de biomassa vegetal, que também é um problema, pavimentação de ruas, ruas sem pavimentação, tá? E obras urbanas em geral, quer dizer, a cidade tem de montão isso, correto? Ozônio, que é o O3, ele é importante para nos proteger, todos nós sabemos, da radiação solar. Tá? Só é um gás altamente reativo, nem incolor, inodoro, só que tem um probleminha, quando está em grandes altitudes, tá? Nos protegendo dessa, né, radiação ultravioleta. Só que quando ele está na superfície, o que acontece? Nós, em exposição ao ozônio, podemos ter uma série de problemas, tá? E esses problemas que ocorrem podem provocar, né, envelhecimento precoce da pele, irritação dos respiratórios e agravamento de doenças como asma e bronquite, inclusive até câncer no cérebro, segundo algumas pesquisas. O agente? Queima de combustível fóssil.
Vamos lá. Votalização de combustíveis praticamente vai incorrer no mesmo problema. Resultado. Qual o resultado? Vamos lá. De tudo isso que eu mostrei para vocês, 9 em cada 10 pessoas respiram ar contaminado no mundo, segundo a OMC. Tá? Estima-se que 7 milhões de pessoas morrem em decorrência da má qualidade do ar. Vocês estão preocupados com o coronavírus? Tem coisa muito pior acontecendo. Tá? O ar poluído aumenta o risco de ataque cardíaco em 75% comparado às cidades de ar limpo. No Brasil se fala em 50 mil mortes por ano. Tá? Inclusive falam que pode ser até maior. Tudo isso que eu estou usando é baseado em estudos da Organização Mundial de Saúde. Somente em São Paulo, essa mortalidade, essa morbidade toda gerada pela poluição, tem um custo econômico de até 208 milhões de dólares, né? O morador de São Paulo, por exemplo, perde em média 1 ano e meio de vida por causa da poluição. Eu sempre repito, preocupado com o coronavírus e temos coisas fantásticas e talvez até piores acontecendo, tá? Tudo bem? Seria o equivalente a fumar 4 cigarros por dia o morador de São Paulo normal, tá? Sem contar o aumento de 1,5 vezes de óxido de nitrogênio e o tipo de material particulado que afeta pulmões, danos à saúde, né? Vamos lá. Onde que entra então os veículos, que a gente sabe que são os principais vilões? Eles representam a fonte de poluição do ar, respondendo por 73% das emissões de gases, do chamado gás de efeito estufa ao longo de um dia. E também 90% da emissão do monóxido de carbono, hidrocarbonete de óxido de nitrogênio, cerca de 60% das emissões de óxido de enxofre, 50% das emissões de partículas. Vão olhando isso, que complicado, hein? Tá? Decorrente da abrasão do asbesto dos freios, tá? E das embreagens, desgaste de pneus, atrito, né? Optar pelo carro em vez de ônibus, uma pessoa contribui com 45 vezes mais emissões de óxido de carbono na atmosfera, tá? E que contribui para o aquecimento do planeta, e 30 vezes mais de monóxido de carbono, que é o gás tóxico e poluente que nós acabamos de ver. Tá bom? Olha aí, complicado, hein? Tá? Bom, solução, meu irmão, solução. Vamos lá. Tá aqui para vocês uma situação extremamente importante. Com carro, olha, uma pessoa sem carro, com bicicleta no caso, tá? Dentro de um ônibus e num trem. Olha o importante investir que nós falamos na aula passada do chamado transporte público em massa. Tá? Quer dizer, o carro ele tinha que ser descartado, teríamos que fazer alguma coisa para eliminar carros de cidades. Olha a importância de você ter, tá? Transporte em massa para poder reduzir essa concentração. Correto? Isso daqui é fantástico. Seria interessantíssimo se alguém um dia pensasse nisso daí e colocasse em pauta, né? Vamos lá. Segundo vilão, a poluição industrial, tá? Todos nós sabemos que elas são famosas. Ocorre a partir de queima de combustível, gás, óleo, né? Dióxido de enxofre, sulfeto de hidrogênio, óxido de nitrogênio. Mas não é só no ar, também, né? Temos também outros tipos de poluição causados por atividades industriais, como poluição de rios, nascentes, lençóis freáticos, e que causa a morte de milhares de animais e torna a água dos locais afetados em próprio consumo humano, que a gente já está enjoado de ver. Contaminação do solo, né, devido aos materiais biológicos e vazamentos, tá, devasta florestas, prejudica alimentos, tá, ok? Vamos lá. Terceiro vilão, tá? O conceito de chuva ácida, que na realidade é nada mais nada menos que resultado disso, né? Que não deixa de ser um vilão também, tá? Então, o que você tem? Você tem que para a geografia, né, a gente usa muito, o pH abaixo do nível de tolerância do NT é igual a 5,5, tá? Então, para nós, é igual a aproximadamente 5,5, já é considerado uma situação ácida. Vamos lá. Então, indústrias, olha lá, ó, tá? Produzindo óxido de nitrogênio, dióxido de enxofre, tá? Aqui somados, tá? Ácido sulfúrico, correto? E o famoso ácido nítrico. Chove ácido na cabeça da galera em grandes centros poluidores. Não precisa ser só em grandes centros, não. Essa chuva ela pode, inclusive, tá? Uma coisa que eu estou mostrando é a poluição pode estar sendo produzida no local e chovendo em outro. O resultado é nefasto, tá? Chuva ácida também é outra porcaria. Por quê? Ela produz, ó, tá? Isso aqui é uma brincadeira. Ela derrete estátuas, tá? Ela corrói estátuas, principalmente de mármore. Ela queima florestas, ela contamina mananciais, tá? Mata peixes, contamina mananciais, e é uma coisa que não dá para tirar da água, é a acidez. Se você tornar a água muito ácida, não tem tratamento. Então, quer dizer, pode até faltar água porque o homem está produzindo acidez exagerada na natureza, através de agentes poluidores, né? Quarto vilão,
Parece bobeira, mas não é. A poluição sonora é um problema gravíssimo, tá? Cerca de 10% da população está exposta a nível de ruído, tá? A níveis, perdão, de ruído. Pode causar diversos problemas. Ela já ultrapassou, inclusive, a preocupação com relação à contaminação da água, para vocês terem uma ideia, em termos de causar doenças, tá? Nesse chamado preocupante ranking, que também eu uso a OMC como referência, a poluição sonora só está ficando atrás da poluição atmosférica, cara. Para pensar. Tudo que está acima de 70 decibéis já é danoso à tua saúde, tá? Algumas pesquisas, inclusive, mostram que o ruído constitui um dos agentes mais nocivos à saúde humana, a nível físico e psíquico, com consequências sociais. A gente já sabe disso, tá? Segundo a OMS, o ruído mata mais na Europa do que a poluição do ar. Olha a loucura, tá? Então vamos lá. Tipos de doenças causadas pela poluição sonora. Está aqui para vocês. Estésia, pressão, surdez, agressividade, perda de atenção. Tá? Vão olhando, que vocês estão vendo que é um problema. AVC, cansaço, medo, gastrite, queda de rendimento escolar no trabalho, taquicardia, redução do libido. Você não quer mais, né, fazer um chuck, né? Arritmia, desequilíbrios dos níveis de colesterol hormonais e perturbação psíquicas que podem levar a tendências suicidas. Não olhando a importância de entender essa tal de poluição sonora. Tá? É um problema, hein? Correto? Aqui nós temos um grafiquinho, né? Até onde o conforto é acústico, ou seja, até 60, 55, 60 não, né? Até uns 55. Depois já começa a ter irritação, nos 60 já aumenta consideravelmente, e acima disso os riscos de danos à saúde. Aqui estão alguns exemplos, tá? Que eu coloquei para a galera, quem tiver interessado, né? Vamos lá. Quinto vilão. Quem que é o quinto vilão? Por incrível que pareça também a poluição visual, tá? Essa poluição visual, ela é uma poluição interessante, por quê? Porque o teu cérebro ele tem uma certa capacidade de absorver informação, que quando ultrapassa esse limite, tá, ele acaba criando problemas para você. Tá entendendo? Então, veja bem, ó, as causas e consequências. Então vamos lá, principais causas: cartaz, outdoor, tráfego aéreo, cabos, antenas de TV, parabólicas, para-raios, os grafites, né? Edifícios em ruínas, redes elétricas, sinais de excesso de tráfego, depósito de lixo, que são coisas que distraem a tua atenção, você sempre está olhando. Principais consequências: obstrução visual, distúrbio de atenção, paisagem estética afetada, distúrbios do sistema nervoso, estresse, dor de cabeça, diminuição de eficiência do trabalho, tá? Então também a poluição visual é um problema, vamos colocar assim, né? Sexto vilão, quem? Poluição do solo urbano, tá? O que é a poluição do solo urbano? Toda e qualquer mudança em sua natureza causada pelo contato com produtos químicos, resíduos, sólidos e líquidos. Causam a deteriorização desse solo ao ponto de tornar a terra inútil até gerar um risco à saúde. Infelizmente, essa é a camada da terra, porque o solo é a pele da terra, né? Mais afetada por resíduos sólidos e líquidos. Fertilizantes, químicos, pesticidas, né? A maioria frutos de química inorgânica desenvolvida após a Segunda Guerra Mundial, naquela famosa Revolução Verde, que um dia nós vamos estudar isso daí, tá? Os principais agentes seriam esses: solventes, detergentes, lâmpadas fluorescentes, componentes eletrônicos, tudo isso polui solo, tá? Tintas, gasolina, diesel, óleos automotivos, óleos de cozinha, fluidos hidráulicos, carboneto, chumbo. Inclusive não coloquei aqui, mas pilhas, tá? As pilhas são altamente contaminantes, tem cádmio, tem um monte de material, inclusive radioativo, provoca, né, a situação. A chuva ácida também polui solos, né? Além de gases tóxicos, né, também, tudo isso infiltra no solo e acaba criando problema, tá bom? Então vocês verem como realmente morar na cidade grande é um grande problema, tá ok? Bom, principais tipos de poluição do solo: detritos da vida urbana, né? Vocês sabem disso. Depósitos ilegais de despejos industriais e agrotóxicos no bastão correto, que isso na realidade é mais em área rural, né? Esse último aqui é mais em área rural, tá? Então esses seriam os principais aí agentes e situações que levam a isso, tá bom? É um problema sério. Bom, eu estou encerrando aqui então os grandes problemas urbanos, parte 2, segunda etapa, eu vou depois, tá ok? Por enquanto é só ir até a segunda etapa. Um grande abraço.